O Guia da Atividade Física para a População Brasileira traz informações e recomendações para melhorar a qualidade de vida de todo o povo brasileiro. Até 1 ano, os bebês devem ser estimulados a fazer atividades físicas, como ficar de bruços por pelo menos 30 minutos por dia. Entre 1 e 2 anos de idade, as crianças devem fazer. O Guia da Atividade Física para a População Brasileira traz informações e recomendações para melhorar a qualidade de vida de todo o povo brasileiro. Até 1 ano, os bebês devem ser estimulados a fazer atividades físicas, como ficar de bruços por pelo menos 30 minutos por dia. Entre 1 e 2 anos de idade, as crianças devem fazer pelo menos 3 horas diárias de atividades físicas na forma de jogos e brincadeiras. Entre 3 e 5 anos, pelo menos uma dessas 3 horas diárias de atividades físicas deve ser de intensidade moderada a vigorosa, como natação, lutas, danças ou educação física escolar. Dos 6 aos 17 anos, a atividade pode ser parte da rotina. Pelo menos 3 vezes por semana, devem ser incluídas atividades de fortalecimento de músculos e ossos. Adultos e idosos têm recomendação parecida. Pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, ou 75 minutos de atividades vigorosas. Para adultos, atividades de fortalecimento de músculos e ossos ao menos 2 vezes por semana são muito importantes. Para idosos, a rotina deve incluir atividades de fortalecimento e equilíbrio de 2 a 3 vezes por semana, em dias alternados. Isso contribuirá para prevenir quedas. Quanto mais cedo a atividade física se torna um hábito, mais benefícios para a saúde. O Guia de Atividade Física para a População Brasileira também traz informações para gestantes, pessoas com deficiência e educação física escolar. Para ver o guia completo, acesse o site do Ministério da Saúde ou consulte a Biblioteca Virtual da Saúde. Olá, uma boa noite a toda a nossa audiência. Eu sou o professor doutor Gustavo Aires de Arruda, sou docente na Escola Superior de Educação Física, a ESEF, da Universidade de Pernambuco, a UPE, e coordenador do Grupo de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde, o GPES. Hoje eu tenho o prazer de mediar o 18º Diálogo Virtual com o tema Atividade Física e Envelhecimento Sustentável. Esse projeto faz parte de uma ação do GPES chamada Comunicação em Saúde, a qual tem, entre outros objetivos, a difusão de conhecimentos científicos sobre estilo de vida e saúde, de forma simples e objetiva, para profissionais e estudantes da área da saúde, bem como para a sociedade de maneira geral. Agora sim, eu tenho o prazer de apresentar o nosso palestrante de hoje, o professor doutor William Serrano Smetrich. Ele fez graduação em Educação Física na UPE em 1983, especialização em Metodologia do Ensino da Educação Física e dos Desportos na mesma instituição. É mestre em Ciências do Desporto pela Universidade do Porto, em Portugal, e doutor em Educação Física pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física UPE-UFPB. É professor adjunto da ESEF-UPE,
Atualmente, coordena o projeto de extensão Estilo de Vida é Consciência, um programa transmitido pela Rádio Web UPE. Além disso, membro do Grupo de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde, GPS, da UPE. Bom, apresentamos o currículo do professor William, mas nós queremos falar algumas coisas interessantes aqui também sobre o William. Ele disse para a gente o seguinte: desde menino, ele gostava de estar próximo aos mais velhos e entendia sabiamente que cada momento seu com essas boas amizades resultariam em conversas interessantes com muita sabedoria. Ele costuma dizer, abre aspas, fazer amizade com uma pessoa mais velha é como trapacear com a vida, é ficar sabendo o que a vida pode estar lhe reservando para o futuro. Ele diz entender a velhice como uma oportunidade que a vida dá para compreendê-la e vivê-la plenamente. E entende que para isso precisamos desenvolver e conservar nossas capacidades físicas e mentais. O professor William também afirma que dedica sua vida profissional para ajudar as pessoas a não desperdiçarem as suas velhices, trazendo a conservação física e mental como um importante fator neste processo. Professor William, muito obrigado por aceitar o nosso convite para ser o palestrante nessa noite. E eu abro agora espaço para que você possa fazer a sua apresentação. Muito obrigado, Gustavo, pela apresentação, pelas palavras, que de fato retratam um pouco de quem sou eu, para quem não me conhece. Isso talvez ajude a compreender a escolha deste tema e talvez também aceitar com olhos mais condescendentes os meus argumentos. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade a você, Gustavo, e em seu nome a toda a equipe que faz acontecer esse momento ímpar, né, dentro da nossa instituição e, por que não dizer, dentro da educação física, que é o diálogo virtual, que já se consagra como um dos canais mais importantes de difusão do conhecimento científico, notadamente um conhecimento afeito à área da educação física. Bem, já fui apresentado, meu nome está aí na tela só por aguardar o momento oportuno para conversar com vocês. Eu quero trazer aqui algumas imagens, algumas fotos de pessoas mais velhas e quero que vocês observem o semblante dessas pessoas, o que elas estão fazendo e me digam depois se trabalhar não é uma ação da qual vocês partilham, da qual vocês certamente entendem a importância. Fazer lazer, passear, turistar, cuidar da própria vida, indo à rua, fazer suas compras, cuidar da própria vida em casa, encontrar-se com os amigos, fazer atividades físicas, divertir-se, produzir cultura, usufruir dela, aprender coisas novas, estudar, fazer novas formações e, por que não, namorar. E me digam aí se isso não são imagens que refletem particularmente aquilo que hoje, para vocês, que são na maioria jovens, são coisas também caras. Mas, infelizmente, nós não encontramos muito facilmente pessoas que envelheceram e mantiveram esse estilo de vida, que eu diria, jovial. Porque é o estilo de vida que interessa aos jovens. E por que não interessar aos mais velhos? É exatamente isso que vamos conversar hoje. E vou trazer argumentos, espero convincentes, do quanto a atividade física ou as atividades físicas são parte importante na conservação dessa possibilidade de termos uma vida longa, produtiva, vivida plenamente, satisfatória e, por que não dizer, feliz. O assunto de hoje, então, que eu vou tratar com vocês, é sobre atividade física e longevidade sustentável. Talvez a expressão não seja muito usual. O que seria longevidade sustentável? É exatamente disso que vamos conversar. A expectativa de vida do ser humano sobre a Terra expandiu-se de tal modo que, por 10 mil anos, não se imaginaria o quanto poderíamos esperar viver. Foram 10 mil anos de história registrada, na qual
a expectativa de vida média do ser humano era de 30 anos aproximadamente. Até que no apogeu da Revolução Industrial, em 1870, em meros 100 anos, um século apenas, nós fomos capazes de dobrar essa expectativa de vida da humanidade como um todo. Isso em todas as regiões do mundo, como está bem descrito aí em cima no topo da imagem. Bem, isso foi feito de um modo muito rápido. É uma conquista, sem dúvida. Aliás, se formos ver os escritos antigos, era tudo o que se queria, era podermos desfrutar de vidas longas, né? Desde a antiga Grécia, os mitos asiáticos, tudo era em busca de uma vida longa. No entanto, dada a rapidez, parece que ainda não aprendemos a lidar com essa nova realidade. E essa condição não parou por aí. Desde os anos 70, isso vem crescendo exponencialmente em todo o mundo, em todos os países. Ocorre que, em muitos países, nós temos aqui uma visão clara do quanto o tempo necessário para que a França, por exemplo, transitasse de uma condição de uma população de jovens para uma população em processo de envelhecimento. O que significa dizer isso? Uma população que saiu de menos de 7% de idosos na sua estatística para mais de 14% de idosos nesta população. Então, a França levou 115 anos nesse processo. A Suécia, por exemplo, levou 85 anos. A Austrália, 73. Bem, e o Brasil? Quanto tempo nós levaremos para transitar da condição de um país eminentemente jovem para um país eminentemente de pessoas em processo de envelhecimento? Levaremos meros 21 anos. Esses 21 anos, sem dúvida, parecem muito curtos quando nós tentamos aprender a conviver com essa nova realidade do envelhecimento humano e parece que ainda não conseguimos. E o Brasil, lamentavelmente, eu não gostaria de dizer isso, mas eu não tenho como esconder. Nós somos uma população que deixamos tudo para a última hora. E com o pouco tempo que temos para aprender a viver essa nova realidade, eu temo que seja um desafio muito grande. E eu acho que é por isso que esse assunto tem que vir sempre à tona, temos que trazer sempre que possível essa discussão do envelhecimento humano, seja em qualquer área do conhecimento que seja, especialmente na educação física, que, como eu quero trazer para vocês os argumentos, é uma das áreas mais necessárias a esse processo de transição bem sucedido. Vamos ver, então, os argumentos a favor disso. Bem, o mundo, como eu disse, está passando por esse processo. Mas, particularmente, nós, que vivemos na América Latina, temos que dar mais atenção ainda do que, certamente, outros que vivem em outras partes do mundo. Por quê? A América Latina, nos anos 50, ela tinha uma das populações mais jovens, comparando com a população da América do Norte, da Europa e outras áreas do mundo. No entanto, está previsto que até 2100, a América Latina possa vir a ter a população mais envelhecida em termos de idade média de sua população. E na América Latina, vale a pena destacar que a situação da Colômbia e do Brasil estará ainda mais em evidência no que tange a uma população envelhecida. Seremos, então, até o final deste século, o segundo país mais velho do mundo em termos de idade média da sua população. Bem, fica aí um alerta. Precisamos, então, aprender rapidamente como lidar com essa nova realidade e o que fazer para desagravar esse processo, que parece estar sendo um tanto assustador para quem tem olhos para ver e para quem tem capacidade de antever por onde estamos caminhando e aonde chegaremos, não é? Vamos lá. Existem várias iniciativas globais, ou existiram e continuam existindo, para lidar com essa questão do envelhecimento populacional. A ONU, e aí eu não preciso apresentar a vocês a importância dessa entidade, mas a ONU, desde muito tempo, eu diria desde os anos 80, vem trazendo à baila essa discussão, e em 1980, particularmente, iniciou uma discussão que culminou agora com uma declaração extremamente auspiciosa, eu diria, bem-vinda, declarando que esta década na qual estamos, dos anos 2021 a 2030, deverá se denominar a década do envelhecimento saudável. Não só denominar. Quando isso é posto dessa forma, significa que todos os esforços deverão ser envidados para que a gente consiga ter sucesso em lidar como um todo, eu digo globalmente, né, com a humanidade, com o processo de transição demográfica que está instalado em todo o mundo.
Transição demográfica é exatamente essa mudança de uma condição etária para outra. Pois bem, por que a ONU se ocupa disso? Porque a ONU que é uma entidade que normalmente nós vemos ela se preocupando com questões mais contundentes, como guerras, economia, pandemias, coisas do tipo. Porque envelhecimento populacional passou a ser um assunto de primeira linha na discussão de uma entidade como a ONU. Bem, como eu disse a vocês, desde 1980, essa discussão já começou. Lá atrás, quando tivemos a primeira Assembleia Mundial, né, promovida pela ONU, para discutir envelhecimento, e daí surgiu um documento, eu diria assim, seminal para esta discussão, o relatório da Assembleia Mundial do Envelhecimento, que foi escrito e publicado em 1982. As discussões, evidentemente, estavam iniciando do ponto de vista da preocupação da globalidade do assunto. Né? Naquela ocasião, a grande preocupação, eu diria, era com a questão econômica, a sustentabilidade econômica desse processo que estava se mostrando, digamos, iniciando, pelo menos, a ser algo preocupante naquela ocasião. Por que isso? Porque envelhecer é caro. É caro para uma população. Aliás, envelhecer é caro para as pessoas. Quem tem na família pessoas idosas sabe do que eu estou falando. É caro sobre todos os aspectos. É caro principalmente no aspecto financeiro. Os custos com a saúde, a manutenção da saúde de uma pessoa mais velha, os insumos necessários para que se possa propiciar uma condição digna de envelhecimento, custam bastante e custam muito para a sociedade também. Então, havia uma preocupação de buscar um modo de tornar a pessoa mais velha um ativo financeiro, se pode dizer assim, ou seja, que ele pudesse também fazer parte desse ciclo econômico, consumindo, produzindo, para que isso pudesse reverter também para si e para a sua comunidade como um todo. Bem, essa discussão é muito complexa, há prós e contras, esse é um ponto de vista que eu estou trazendo, existem outros pontos de vista, evidentemente, e quem aqui estiver presente e quiser trazê-los, pode fazer, fique à vontade, mas isso não deu solução àquilo que se esperava. 20 anos depois, surge mais uma convocatória para que se faça uma reunião global, né? Veio, então, a Declaração Política de Madrid, ou seja, houve uma segunda convocatória de uma Assembleia Mundial para discutir envelhecimento, que se deu em Madrid. Bastava, entre aspas, buscar as leis, os direitos e os recursos para que o idoso tivesse amparo na sua família, na sua sociedade. Neste momento, percebeu-se que o idoso precisava produzir. Por quê? Porque aquilo que eu já falei no começo. Os custos se elevam, o envelhecimento é caro, e se ele se desengaja muito precocemente da vida produtiva, a situação fica mais complexa. Portanto, aqui a tônica foi exatamente tentar fazer com que o idoso, dentro das suas sociedades, pudesse continuar a ser um agente produtivo, prestador de uma condição de serviço, de produção, para que ele pudesse também financiar o seu próprio envelhecimento. Eu estou fazendo aqui uma leitura muito simplória desse documento e dos documentos, que são muito complexos, tá certo? Mas é só para a gente dar o tom da conversa que eu quero ter com vocês. Bem, o que foi que melhorou de 2002 para cá no tocante à condição do envelhecimento humano em todo o mundo? Pouca coisa. Bem, foi necessário, então, 20 anos depois, mais uma convocatória. Desta feita, e me parece muito oportunamente, a discussão girou em torno do envelhecimento saudável. Por quê, pessoal? Fica claro, não adiantava a garantir o papel social do idoso, não adiantava apelar para que esse idoso não se desengajasse precocemente da vida produtiva, se eles não tinham condições de saúde de continuar produzindo. E o envelhecimento, esse envelhecimento que nós conhecemos, lamentavelmente, não é o melhor envelhecimento que poderíamos ter criado. Inventamos um envelhecimento desastroso. O ser humano precisa reinventar o seu envelhecimento. Então, veja, agora
parece que, entre aspas, acordaram para Jesus e vão discutir, então, envelhecimento saudável. Evidentemente, isso é a base para um envelhecimento sustentável. Porque se o indivíduo não é capaz de melhorar a sua condição de vida, de prolongar a sua expectativa de vida saudável e de dar continuidade às suas atividades, desejos, vontades, a sua vida, evidentemente, não terá sentido nem graça. A vida não será sustentável do ponto de vista do afeto para com ela. Então, a sustentabilidade não pode se restringir meramente a uma análise economicista, uma análise que leva em conta apenas gastos ou produções econômicas. Longevidade, na minha expectativa, e eu quero trazer exatamente esse ponto, tem que ser vista pela perspectiva principalmente do indivíduo. A sustentabilidade está exatamente na condição que ele tenha para fazer, para viver plenamente a sua vida. Fazer aquilo que lhe é do interesse fazer, das possibilidades que ele queira, enfim, garantir essa condição. Aí, agora, a gente pode falar de envelhecimento sustentável também do ponto de vista da sustentabilidade econômica. Por quê? Porque as pessoas, certamente, desfrutando de melhor condição existencial e de saúde, demandarão menos custos. E também poderão, sim, atender aquele apelo e continuarem produtivas e ativas dentro de sua sociedade. Posto isso, a gente tem visto também iniciativas privadas buscando essa longevidade saudável e sustentável. Em 2021, foi startada uma instituição, uma fundação chamada Evolution, com H, Health Evolution, Evolução da Saúde. Uma instituição de natureza privada, porém sem fins lucrativos, que nasceu para fomentar pesquisas e não veio para brincar. Começou com um capital de 240 milhões de dólares. Este ano já disponibilizou 115 milhões em 49 prêmios para pesquisadores que possam trazer notícias concretas e aplicáveis para tornar o envelhecimento humano uma fase da vida melhor. No entanto, onde tem muito dinheiro, evidentemente, não só tem bondade. Existe uma série de investidores aportando muitos recursos e claro que eles estão esperando que todas essas pesquisas possam trazer-lhes lucro, né? Então, aqui a gente vai ver que há um interesse primário em melhoria do envelhecimento humano através da produção de medicamentos, de fármacos, de iniciativas que possam melhorar e mesmo, entre aspas, curar o processo de envelhecimento do ponto de vista da biologia. Bem, isso é um ponto de vista, não é algo que eu tenha direito sequer de questionar, dado que muito disso ainda está além da minha capacidade de compreensão. No entanto, a gente precisa ter a medida, digamos assim, das coisas, né? Mas, de qualquer forma, por que eu estou trazendo essa informação? Porque em novembro passado, em 2023, em Riad, na Arábia Saudita, houve o primeiro encontro, a primeira convenção das pessoas envolvidas nesse organismo. E de lá surgiu foi publicada uma pesquisa, um relatório, com base em várias informações importantes. Pesquisa essa que foi buscar informações de pessoas comuns, cidadãos e especialistas em 20 países. Dentre esses países, nós vamos encontrar, inclusive, o Brasil. Aliás, da América Latina, é o único país que está nessa relação aqui, como vocês estão vendo aqui no canto esquerdo inferior. Essa atividade, ou essa pesquisa, foi investigar 4.000 opiniões sobre vários assuntos relativos ao envelhecimento de cidadãos desses 20 países e de 1.000 indivíduos pesquisados na área profissional da saúde. Não necessariamente médicos ou enfermeiros, mas profissionais diversos, inclusive investidores, administradores, gestores, tá certo? Com opiniões diversas. Então, nós podemos aqui trazer uma informação curiosa. Veja, com todo esse viés que eu descrevi para vocês, a próxima informação que eu posso mostrar é que no primeiro quadro que eles apresentam desta pesquisa,
a pergunta é feita ao cidadão comum. Qual dessas estratégias abaixo você pensa que pode mais rapidamente estender a expectativa de vida saudável do ser humano? Mas olha que interessante. Aquela resposta mais frequente dentre os respondentes foi a promoção de um estilo de vida saudável. Adaptar a sociedade economicamente e o meio para acomodar idosos mais saudáveis ficou com meros 40% dos respondentes. Aumentar a conscientização para um estilo de vida, para uma expectativa de vida mais saudável e modificar a mentalidade das sociedades para isso, ficou com 33%. No segundo bloco, nós vamos ver aqui treinar melhor médicos e staffs de saúde. E no terceiro bloco, ficou bem na rabeta, que é, inclusive, a principal intenção e o principal escopo da entidade, a expectativa de que investimentos em drogas, requalificação de remédios e procedimentos outros de natureza de saúde que possam ser melhorados para fazer com que essa vida se estenda de uma forma melhor, ficou, evidentemente, uma expectativa bem diminuída diante daquilo que a gente está falando, particularmente em termos de estilo de vida. Então, veja que as pessoas que vivem no envelhecimento, e foram pessoas de 55 anos acima que foram investigadas ou foram entrevistadas, as pessoas que estão vivendo o próprio envelhecimento sabem responder claramente o que é que mais rapidamente pode estender ou pode ajudar a estender a expectativa de vida saudável. Estilo de vida, porque é isso que eles percebem. O restante são meras expectativas. Não sei se vão ser cumpridas. Veja, em que medida isso aqui foi perguntado a responsáveis da medicina, profissionais médicos que atuam dentro dos sistemas de saúde. Em que medida você concorda com a seguinte afirmativa? Sem uma transformação para uma longevidade saudável, os nossos sistemas de saúde conseguirão ser financiados até 2030. Em que medida? Ou seja, qual é a sua expectativa que nós tenhamos financiamento para os sistemas de saúde até 2030? Ou seja, do total dos entrevistados, 63% disseram que não acreditam que, do jeito que está, os sistemas de saúde no mundo todo possam ser financiáveis para além de 2030. Por que isso? Porque, de fato, como eu disse no início, o custo do envelhecimento, particularmente do envelhecimento mal sucedido, associado a doenças, a agravos à saúde, está se elevando de tal modo que já se sabe que isso não se sustenta no tempo, né? Então, é por isso que muitas iniciativas estão aparecendo, não só nas entidades tais como a ONU, a OMS, mas entidades privadas também, que estão vendo nisso, inclusive, uma possibilidade de ganhar com esse processo de busca por um envelhecimento saudável e mais sustentável. Bem, nada a questionar. Vamos esperar para ver como vai funcionar essas entidades. Outra entidade importante que a gente tem a mostrar aqui é o McKinsey Company. A McKinsey Company é uma fundação, é uma empresa de consultoria norte-americana, já centenária, que tem como propósito dar consultoria a governos, a empresas e outras entidades no que tange a planejamento estratégico e planejamento sustentável. Claro que essas empresas não brincam em serviço e lidam com dados muito precisos, dados robustos e bastante atualizados. Eis aqui, por exemplo, um resultado, uma parte do resultado de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Saúde McKinsey, que é um segmento da empresa, e, particularmente, uma das áreas focos de interesse deles é o envelhecimento saudável, por todas essas razões que eu já falei para vocês, tá certo? Muito bem, o que é que trouxe aqui esse documento? Age is just a number. Idade é apenas um número. How old adult view health aging? Como os adultos mais velhos enxergam o envelhecimento saudável? Mesma linha de raciocínio, saber o que é que as pessoas pensam, além disso que eu vou mostrar, muito mais outras informações que não cabe mostrar aqui, porque o tempo nem caberia. Muito bem, a pergunta foi feita em indivíduos de 3 faixas etárias, de 50 a 64 anos, 65 a 79 e de 80 anos acima. Perguntou-se a eles como eles percebem como estão as 4 dimensões aqui postas da vida, dimensão física, mental, social e espiritual, no que tange a transição
de uma faixa etária para outra. Se essas condições melhoram, pioram, como é que eles percebem assim? Observe que aqui, naquilo que nós chamamos de dimensão física, nós temos aqui uma escadinha descendente, caindo, né, dos idosos mais jovens para os idosos mais velhos, de uma forma, eu diria, até vertiginosa. Assim também a questão da saúde mental, ou social ou espiritual. Isso aqui foi o apanhado médio de todos os países. Quando a gente vai olhar o Brasil, particularmente, mais ou menos que se repete essa condição, e é na condição física, mais uma vez, que as pessoas notam que as suas condições não são boas ou melhores. E o declínio entre as faixas etárias parece ser mais profundo quando comparamos o Brasil com outros países. Comparando particularmente com os outros países de média renda, nós vamos perceber que o Brasil está até em condição, os brasileiros responderam em condições até menos vantajosas nessa percepção do declínio físico, onde particularmente se aloja aí a nossa discussão acerca da nossa capacidade motora, né? Que é o que a gente está falando, de um certo modo, quando fala em atividade física. Muito bem. Por que o brasileiro, particularmente, quando comparado a outras populações, parecem que percebem que a sua capacidade física declina mais rapidamente ou mais aprofundadamente de uma faixa etária de idosos mais jovens para uma faixa etária de idosos mais velhos? Bem, a resposta não poderia ser outra. Vamos perguntar ao povo brasileiro o quanto os seus idosos são ativos. E as respostas para isso são inúmeras. Desde 2016, quando apareceu esse estudo, com base no estudo SAB, que é um estudo que vem sendo capitaneado aqui no Brasil pela USP, pela doutora Maria Lúcia Lebrão, da USP, e é um estudo latino-americano que foi desenvolvido, ou é capitaneado pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, para acompanhar o envelhecimento do idoso da América Latina, né? O envelhecimento da população da América Latina. E das várias informações obtidas com esses estudos, e ele tem sede em São Paulo, porque a cidade de São Paulo alberga uma diversidade de brasileiros, né? Brasileiros de todos os rincões, então é de fato uma população que serve de amostra para o Brasil. Pois bem, em termos de atividade física, eles perceberam que o idoso brasileiro, quando analisado por acelerometria, ou seja, medida direta da atividade física, é um idoso muito pouco ativo. Ou seja, 85,4% desses idosos de São Paulo ou são insuficientemente ativos ou são sedentários. Agora, relevem a expressão sedentário, porque naquele instante ainda se tinha muita dúvida ou confusão no uso de inativo, fisicamente inativo e sedentário. Hoje, nós poderíamos substituir a expressão sedentário aqui do estudo por fisicamente inativos, tá certo? Então, 85% dos idosos brasileiros, pelo menos pela amostra pesquisada da população de São Paulo, podemos dizer que não são ativos o suficiente para dar qualquer ganho ou qualquer proteção à saúde e ao envelhecimento. Isso não mudou muito, com certeza. E por que a gente tem essa certeza, se os dados eram de 2016? Porque agora, em 2020, sai o segundo relatório da pesquisa Idosos no Brasil, da Fundação Perseu Abramo, que é uma fundação de pesquisa de renome, né, que tem sua importância, que fez um estudo, tem feito um estudo em parceria com o SESC de São Paulo, e me parece com um grupo de pesquisadores da Unicamp, e eles trouxeram mais informações acerca dessa questão da atividade física do idoso brasileiro. Aqui, particularmente, a gente tem dados de 2006 e dados de 2020, dividindo-se aqui as respostas pelas várias modalidades de exercício físico e atividade física realizadas pelos nossos idosos. Aqui, entendam que somente estão enquadrados aqueles que se disseram ativos, evidentemente, que está dentro daqueles 15% que a gente viu, né? Então, veja como é que está a situação de práticas em termos de modalidades específicas. Em 2006, 51% dos idosos diziam-se praticantes de caminhadas. Em 2020, 46%. Olha, houve uma queda nessa prática. Mas
temos aqui algumas variações a maior para outras práticas. Como exemplo, andar de bicicleta era 9% naquela ocasião, passou para 13%. Fazer alongamentos, 12%, passou para 16%. Ginástica era 8%, passou para 9%. Esporte em geral era 3%, passou para 4%. No entanto, veja que a dimensão dessas variações são muito discretas. Então, a gente não pode dizer que houve grandes mudanças, mesmo entre aqueles que praticavam atividade física. Sendo assim, eu posso deduzir também, embora não tenha dados mais atuais, que aquele estudo do projeto SAB, lá de São Paulo, continua valendo e continua sendo a realidade dos nossos idosos. Isso, pessoal, tem uma implicação imediata e uma preocupação para quem conhece, evidentemente, as implicações de uma vida sedentária e inativa, na capacidade intrínseca e habilidade funcional das pessoas. São duas expressões também, eu diria assim, relativamente recentes na literatura e que vale a pena que nós expliquemos, porque foi em 2017 que a OMS, ao lançar esse documento aqui, Cuidados Integrados para Idosos, teve o cuidado de deixar bem conceituado, bem definido o que significam essas duas questões, porque dentro de uma área de conhecimento, os seus pesquisadores, os seus interessados precisam saber exatamente o que os outros falam, ter a certeza do significado das expressões é muito importante para que se possa fazer trocas de informação e que possa prosperar o conhecimento naquela área. Portanto, a OMS foi em 2017, publicou essa definição para que nós tenhamos clareza do que eles chamam, ou nós agora chamamos de capacidade intrínseca e habilidade funcional. Portanto, capacidade intrínseca é a combinação das capacidades físicas e mentais do indivíduo, incluindo aí as suas capacidades psicológicas. E a habilidade funcional? É a combinação e a interação dessas capacidades intrínsecas com o meio onde a pessoa habita. Então, o que são capacidades intrínsecas? Poderíamos fazer uma analogia com o computador, dizer que é o hardware, né? E as habilidades funcionais? Os softwares devem ser usados para que ele tenha, evidentemente, a sua funcionalidade garantida. Assim é também o ser humano. Nós temos intrinsecamente capacidades e precisamos adquirir habilidades funcionais para tanto exercitar essas capacidades, como também para conservar essas habilidades que aprendemos ao longo da vida. Isso é naturalmente duas condições que melhoram até um certo tempo, quase que espontaneamente, com o crescimento e o desenvolvimento da criança, do adolescente, mas a um certo ponto a gente vai perceber que essas duas condições, essas duas conceituações, né, esses dois construtos, eles declinam em função do processo da passagem do tempo, o que chamamos de envelhecimento. No entanto, todos os estudos são unânimes, todos os pesquisadores são unânimes em afirmar que nós temos condições de empurrar para cima essas duas curvas. Evitá-las ainda não. E existem promessas, né? E, inclusive, eu citei há pouco entidades que estão buscando essas respostas definitivas, né, para o envelhecimento. No entanto, nós sabemos hoje, sem sombra de dúvida, que podemos melhorar a condição tanto das capacidades intrínsecas e habilidades funcionais se exercermos, evidentemente, as intervenções apropriadas e ajustadas para cada necessidade que se encontre aqui a desejar. E a gente pode dizer o seguinte, ou melhor, os estudos, os textos, os pesquisadores estão apostando e dizendo que, ao melhorar a capacidade intrínseca, e a gente pode aqui, de forma didática, dizer que a capacidade intrínseca ela se manifesta através das síndromes geriátricas, do bem-estar psicológico, das nossas capacidades cognitivas, das nossas capacidades físicas, do equilíbrio metabólico e fisiológico do organismo e também na diminuição dos fatores de riscos que nós nos expomos ao longo da vida. Esse conjunto, evidentemente, funcionando de uma maneira melhor, vai interagir melhor com o meio. Interagir como? É de se esperar que quem envelheça melhor, conservando suas capacidades intrínsecas e habilidades funcionais, possa ser, para a população, para a sociedade em geral, um ofertador de serviços, aquele que vai dar e participar junto à sua comunidade de uma maneira proativa e produtiva. Do contrário, se isso não se der do modo desejável, a gente vai ter um idoso que vai ser um receptor de serviços. Ele vai pedir, ele vai solicitar, ele vai demandar serviços e talvez pouco possa contribuir
para a sustentabilidade da sua comunidade e de sua sociedade próxima. E se a gente consegue implementar, através de políticas públicas, através da educação, um caminho, né, pavimentar esse caminho para a melhoria dessas condições, certamente, no final, teremos uma população capaz de pressionar de tal modo as políticas públicas para que nós tenhamos sociedades mais justas e possamos desfrutar, de fato, de uma vida mais longa, com significado, com plenitude e, como eu disse no começo, feliz, porque, de fato, o grande desejo dos seres humanos é ser feliz, né? De um modo ou de outro, às vezes de um modo até atrapalhado, mas é a busca da felicidade que nos move para querer vivermos e prolongarmos nossa vida, né? Portanto, a expectativa é que, ao melhorarmos essa condição geral do indivíduo, possamos ter, de fato, uma longevidade que se sustente para o indivíduo e para a sua comunidade e a sociedade como um todo. E aí vale a pena destacar uma coisa aqui nessa imagem. Quando vamos buscar na literatura as várias interrelações desses 6 entes que eu apresentei a vocês, que compõem a condição que nós chamamos de capacidade intrínseca, nós vamos perceber, pelo que há de melhor de evidência científica, que um desses entes é capaz de, ao ser melhorado, intervir positivamente nos demais. E esse ente, me permitam, é a prática da atividade física, melhorando as nossas capacidades físicas. A prática regular da atividade física, a melhoria dessas condições, implicarão positivamente, melhorando as síndromes geriátricas, o bem-estar psicológico, a capacidade cognitiva, o equilíbrio e a saúde metabólica e fisiológica, e reduzirá o impacto dos fatores de risco que nós, normalmente, inexoravelmente, somos expostos ao longo da vida. Mas, se eu melhorar outros aspectos aqui da capacidade intrínseca, eu tenho o mesmo efeito em todos os demais? Não. A gente sabe que podemos ter efeitos em alguns. Portanto, se vocês querem uma opinião já antecipada, precisamos investir em atividade física de uma maneira contundente, de uma maneira robusta, de uma maneira ostensiva, se quisermos pensar em longevidade sustentável. Essa longevidade sustentável, hoje, a gente pode dizer de uma maneira fácil, não é fácil, mas aqui de uma maneira didática e mais fácil, que está pautada, está baseada em pilares. E é o que nós chamamos, a literatura chama de pilares do estilo de vida para a saúde. Estão aí postos os 6 pilares mais estudados e que têm mais, eu diria assim, mais argumentos acerca da sua importância e do seu papel para uma vida saudável. Estão aí a nutrição, os exercícios ou atividades físicas, o uso prudente de substâncias ou a eliminação delas, como o tabagismo, por exemplo, o controle de estresse, a higiene do sono e também cuidar das nossas relações interpessoais, porque as emoções nascem e se manifestam exatamente nessa seara, né? E emoção e saúde tem tudo a ver uma coisa com a outra. Mas também não é só as relações interpessoais. Muitos autores já chamam atenção para aquilo que poderíamos dizer das relações intrapessoais. Como eu me aceito? Eu me perdoo daquilo que eu fiz, que eu não acho que poderia ter sido feito? Qual é a minha relação para comigo mesmo? Isso é uma coisa que poucas vezes a gente pensa, né? Mas faz diferença na saúde também. Pois bem, esses 6 pilares têm papéis importantes na perspectiva de uma longevidade saudável. Mas quais deles parecem ter mais, eu diria assim, mais impacto, né? Os estudos têm destacado bastante o papel da nutrição e das práticas de atividade física. E eu ainda faço, ousadamente, a defesa de que, dentre os dois, a atividade física deva ter ainda um destaque. O que parece, eu diria assim, parece um contrassenso, inclusive, contrariando muitas opiniões de que a dieta tem um papel bem mais importante. Não se trata aqui de comparar uma com a outra, quem é mais importante e quem não é. Mas é importante entender que todos esses elementos postos aqui, eles interferem na saúde humana através de mecanismos que nós já chamamos, no conjunto, de mecanismos epigenéticos. A epigenética é um estudo, exatamente um dos subcampos de conhecimento
da genética, que estuda como é que os estímulos externos, as relações que a nossa carga genética estabelece com os estímulos externos que nós sofremos ao longo da vida, podem interferir na nossa saúde para o bem ou para o mal. E esse estudo eu gosto de apresentá-lo, embora não seja nem tão novo, porque ele traz um gráfico muito ilustrativo e didático sobre isso. São 3 os mecanismos mais estudados acerca da relação epigenética da nossa carga genética, o nosso genoma, com os estímulos que sofremos e recebemos do meio externo. A metilação do DNA, as modificações covalentes das histonas e a regulação da expressão dos microRNAs. Pois bem, cada um desses mecanismos se relaciona mais com algum tipo de estímulo e menos com outros. No caso da metilação do DNA, nós estamos vendo aqui do lado esquerdo, pelo menos, ou se expressam melhor por este mecanismo aqui. Do lado de lá, nós temos quantidades menores de fatores que se relacionam através desses mecanismos com o nosso genoma. Alguns desses fatores só relacionam-se através de um mecanismo em particular, como o alcoolismo, através da metilação do DNA, como, por exemplo, condições de estresse também. Outros já conseguem se relacionar com mais de um mecanismo, como, por exemplo, a vida intrauterina, que nós vivemos enquanto nossas mães nos carregavam em seus ventres, né? Como, por exemplo, o tabagismo também, ou os alimentos. No entanto, se vocês já tiveram atenção suficiente, perceberam que apenas um fator consegue sensibilizar ou interferir no nosso genoma através dos 3 mecanismos. E esse fator é exatamente o fator atividade física, que tanto ajuda a silenciar certos genes que poderiam causar situações de agravo à saúde, como também ajudar a outros genes que nos protegem e nos são benéficos a se expressarem, né? Então, isso é um estudo muito complexo, mas está posto aqui a razão pela qual eu defendo e disse a vocês que deveríamos dar uma atenção diferenciada à questão da atividade física no que tange aos estudos de estilo de vida e saúde. Bem, capacidade intrínseca pode ser considerada um novo marcador de envelhecimento bem-sucedido? Em 2019, um grupo de pesquisadores, com base em dados do Sistema Britânico de Saúde, o NHS, conseguiu fazer as primeiras associações, digamos assim, um estudo, eu diria assim, pioneiro, para tentar associar algumas variáveis ou alguns indicadores com as tais áreas de capacidade intrínseca que eu já apresentei a vocês. Inclusive, dentro desse grupo, nós vamos encontrar a Islene Araújo de Carvalho, que é uma brasileira e que hoje comanda a Coordenadoria de Saúde do Idoso da OMS. Nós temos tradição nesse aspecto. Quem criou esse setor, inclusive, foi um brasileiro também, Dr. Alexandre Kalash, que passou 13 anos à frente e, ao sair, a Islene ocupa, desde então, essa cadeira, digamos assim, na OMS. O que foi que eles encontraram nesse estudo? Eles fizeram o seguinte: dado que já se sabia, naturalmente, deixa eu ampliar aqui, que a capacidade intrínseca ela se manifesta através de alguns domínios: o cognitivo, o sensorial, o locomotor, a vitalidade e o psicológico. Eles elegeram, arbitrariamente, e aquilo que lhes parecia razoável, alguns indicadores para cada um desses domínios, né? A cognitivo, por exemplo, a capacidade de recordatório, a capacidade de fluência verbal e a capacidade de comunicação escrita, leitura e escrita. O sensorial, a visão noturna, a visão diurna e a audição. O locomotor, marcha, equilíbrio e aptidão muscular do hemisfério inferior, levantar e sentar de uma cadeira. A vitalidade, eles usaram um número maior de indicadores, como a dihidroepiandrosterona, que é um hormônio, né, muito importante para a regulação do metabolismo, o IGF-1, a hemoglobina glicada, a força de expiração forçada, que é uma medida de capacidade pulmonar, e a força de preensão manual. E, para o psicológico, afeto e qualidade do sono. Bem, quando eles analisaram, evidentemente, cada um desses
esses indicadores para esses domínios, eles entenderam que cada um tinha o seu peso próprio na análise fatorial e um, mais que o outro, poderia ser eleito como principal indicador, digamos assim. Mas quando eles fizeram a análise inversa, ou seja, pegaram o conceito de capacidade intrínseca como um único fator nessa análise e relacionaram com todos os indicadores, percebeu-se que nesse segundo modo de analisar os dados, que o que mais se destacou dentre os vários indicadores de capacidade intrínseca foi exatamente a marcha, o equilíbrio e a capacidade muscular do hemicorpo inferior. Bem, isso aí reforça um pouco aquilo que eu já disse para vocês. Teríamos que dar uma atenção especial a essa questão das nossas capacidades motoras se queremos, de fato, levar a sério essa medida de vitalidade e longevidade chamada capacidade intrínseca. Ao analisar, eles criaram scores, né, positivos e negativos, para relacionar também com condições de doença crônica. E ao fazerem essa análise, eles perceberam que da linha que representa exatamente o zero nessa escala, né, de score, de capacidade intrínseca, para baixo, aqueles que tinham scores piores, era onde estariam mais relacionados as condições dos indivíduos com saúde, ou melhor, com doenças crônicas. Exatamente essa região abaixo dessa linha no score zero. E acima é quando existe menos casuística, digamos assim, de doenças crônicas entre indivíduos que detenham scores melhores de capacidade intrínseca. É outra forma de analisar também, não é? A relação com doenças que, porventura, estejam mais associadas com o envelhecimento humano. Portanto, parece razoável dizer, ou pelo menos foi o que eles concluíram, que o construto capacidade intrínseca proposto pela OMS parece fornecer informações preditivas valiosas sobre o funcionamento subsequente do indivíduo, mesmo após contabilizar o número de multimorbidades. Eu já estou com um tempo um pouquinho avançado, vou tentar ser mais rápido aqui no meu raciocínio e ver se eu não deixo a minha fala cansativa para vocês. O que é que ocorre em termos de desfechos de saúde entre indivíduos que levam uma vida fisicamente inativos? O que é que se pode esperar disso? Basicamente, o que esse estudo publicado no ano passado trouxe, mostrando com clareza, eu diria uma clareza meridiana, esta relação entre uma vida, um curso de vida inativo, do ponto de vista de atividades físicas, e os desfechos prováveis que alguém terá em mantendo esse modo de envelhecer, né? Então, esse estudo falava exatamente, ou relacionava a epidemiologia da sarcopenia, sua prevalência, fatores de riscos e consequências possíveis. O que se vê lá é uma cascata de desfechos que seguem até condições bastante precárias existenciais, ou até mesmo uma morte precoce. Quem não tem movimento corporal não ativa sua musculatura esquelética e essa musculatura, naturalmente, com o processo de envelhecimento, tenderá a ser espoliada pelo próprio processo de envelhecimento. Não é doença, é falta de estímulo. E na fisiologia nós temos o primeiro princípio da bioeconomia. Aquilo que se usa no organismo tende-se a manter. O que não se usa tende-se a perder. Isso é uma lei da fisiologia, né? Então, o indivíduo sarcopênico ele vai estar, evidentemente, na linha ou na alça de mira de outras condições, como, por exemplo, a fragilidade, que é uma síndrome geriátrica grave, né? E muito pouca gente sabe exatamente o seu significado, mas é uma condição, uma síndrome geriátrica, não é simplesmente o fato de alguém ser fraquinho, né? Então, hoje a fragilidade é vista e estudada de uma forma muito privilegiada dentro da geriatria. Essas pessoas caem mais, e queda não é brincadeira em idosos, né? Eu costumo dizer que quando o idoso começa a cair, ele está botando o pé na cova. Mas eu, quando digo botando o pé na cova, eu ainda faço uma ressalva. O danado é que entre botar o pé na cova e o desfecho da fatalidade, muitas vezes leva-se anos, com a qualidade de vida deteriorada, com danos severos à saúde, com dificuldades motoras graves e muitas vezes com muito sofrimento do indivíduo, da família e da sua própria comunidade, porque isso eleva demasiadamente custos para o sistema de saúde. Isso está também na gênese ou na base de um processo de declínio cognitivo. A relação entre músculo
e cognição está mais do que estabelecida, né? Os estudos com irisina, BDNF, isso não deixa margem a dúvidas. Desordem metabólica das mais variadas, diabetes, alterações nas taxas séricas, né? Pressão arterial descompensada, tudo isso também tem uma forte associação com alterações importantes na massa muscular. E o desfecho natural vai ser a mortalidade precoce. Morrer, todos morreremos. O ser humano é mortal. Mas não precisa ser precoce. Não precisa ser antes do tempo. Né? Claro que eu não sei exatamente qual é o meu tempo, mas a gente pode deduzir, pelo estudo de base populacional, que alguém se foi antes do esperado. Né? Isso é natural. Agora, eu digo a vocês, pela minha experiência e pelo tanto que eu sei do que é envelhecimento, que o que mais ameaça o ser humano idoso não é a mortalidade, mas sim a dependência, o fato de ficarem dependentes para fazer atividades que são tão simples na vida cotidiana, mas que para essas pessoas há de se ter alguém que possa fazer por elas ou ajudá-las a fazer. Isso massacra demais a psique de um ser humano. As emoções são muito afetadas e as pessoas passam por um processo de autodepreciação que eu diria a vocês, sem sombra de dúvida, é pior do que a morte. Isso eu digo porque já ouvi muitas vezes de pessoas que se encontravam nessa condição. Atividade física e capacidade funcional. Tem relação? Será que a capacidade funcional não depende mais de outras questões que nós precisamos ter atenção para isso? Né? Vejamos aqui um estudo europeu que foi publicado, inclusive, no relatório da OMS, publicado em 2015, sobre o envelhecimento no mundo. Esse relatório trouxe várias informações importantes, mas trouxe um estudo europeu muito interessante que vale a pena trazer para vocês. Veja aí, tem uma relação de 16 países, né, começando com a Suíça, lá em cima, e a Hungria na base desses países. O que esse gráfico demonstra? Demonstra exatamente a quantidade de indivíduos, a percentagem de indivíduos que tem já algum grau de perda funcional importante na sua vida cotidiana, seja eles indivíduos idosos mais jovens, de 65 anos a 74 anos, que estão aqui representados por essa barrinha azul escura, sejam eles indivíduos mais velhos, 75 anos acima, que estão aqui representados pela barrinha mais clara. Então, na Suíça, naquela ocasião, tinha-se 6% dos idosos mais jovens, digamos assim, afirmavam ter algum grau de perda funcional importante na sua vida diária. Dentre os idosos mais velhos, eram 17%. Lá embaixo, na base, na Hungria, 21% dos idosos mais jovens tinham perdas funcionais importantes, ao passo que cerca de 50% dentre os mais velhos já apresentavam perdas funcionais relevantes na vida cotidiana. Bem, isso aqui não teria grande valor simplesmente por mostrar a vocês. Mas aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso cruzar essa informação com uma outra que também foi trazida nessa publicação, relativa a esse estudo, inclusive, mostrando que nos mesmos 16 países, nós temos aqui um gráfico que apresenta a condição de pessoas inativas nesses países, pessoas com mais de 60 anos. Então, se eu fizer um cruzamento entre os países que apresentam idosos com menos problemas de vida, problemas funcionais na vida cotidiana, eu vou perceber que, curiosamente, também são os mesmos países que apresentam uma população mais ativa, ou seja, tem um percentual de pessoas inativas menor. Seria mera coincidência se eu não fizesse o contrário, apresentasse a vocês a base dessa pirâmide. Ou seja, entre os países em cuja população ou populações vocês vão encontrar pessoas com mais problemas funcionais na vida cotidiana, nós temos esses mesmos países apresentando o maior número de idosos inativos na sua população. Então, isso deixou de ser mera coincidência para ser uma relação de causa e efeito. Não é? Muito bem. Como promover, então, uma vida fisicamente ativa para idosos? Nós apostamos sempre na ideia de que a atividade física é boa e é melhor porque melhora a saúde. Esse é um argumento verdadeiro. Contudo, pessoal, quando a gente está trabalhando com idosos, a gente tem que entender como pensa o idoso.
quais são os valores que mais são caros à pessoa idosa. É claro que as questões de saúde são muito importantes, mas esse apelo parece que não está funcionando. E esse estudo, particularmente, muito interessante, por sinal, é um dos bons estudos que tratam dessa questão, uma vida plena, influenciando positivamente a atividade física em idosos, uma revisão sistemática e meta-etnográfica. Eles perceberam, dos vários estudos realizados com uma população relativamente grande, eles perceberam que não é o apelo pela melhoria da saúde ou do prolongamento da vida que faz, de fato, diferença em promover uma vida fisicamente ativa em idosos. E quais são, então, os argumentos que poderíamos investir? Basicamente, as relações são complexas, mas podemos resumir nessa conclusão aqui para ir finalizando a nossa fala. As falhas atuais no aumento dos níveis populacionais de atividade física em idosos podem ser explicadas por uma abordagem excessivamente focada nos benefícios da atividade para a saúde. No entanto, os insights desse estudo sugerem que as intervenções devem ser concentradas em como a atividade física pode contribuir para a satisfação com a vida, o senso de propósito e pertencimento e autoconfiança para a realização de papéis que são esperados para a pessoa idosa, que são aspirações de maior importância pessoal para o idoso. Então, está na hora de nós, da educação física particularmente, revermos os nossos argumentos. Estamos precisando estudar mais essa nossa proposta que queremos levar a quem envelhece e saber se isso está funcionando. Aparentemente não está, pelo menos é o que dizem os dados que nós apresentamos aqui a vocês. Podemos, portanto, redirecionar o envelhecimento humano e esse redirecionamento ele é urgente porque nós vamos ver pessoas cada vez mais cedo perdendo a capacidade de reconhecer as coisas e muitas vezes saber até o seu próprio nome. Pessoas que vão cada vez mais cedo diminuindo a sua capacidade de habilidades funcionais, uma delas, por sinal, que nós aprendemos tão precocemente, que é a caminhada. Eu não sei, estou recebendo aqui uma chamada, eu não sei se é de alguém da coordenação do evento. Eu vou ter que atender, porque pode ser emergência. Só um minuto. Alô? Não parece que é. Desculpe. Muito bem, então aqui nós estamos vendo idosos nas mais diferentes condições. Eu diria até que a velhice é o fato na vida que mais diferenciam as pessoas. Então vejam que nós temos indivíduos que perderam, ou estão perdendo suas habilidades funcionais, suas capacidades intrínsecas, mas vamos encontrar indivíduos na mesma idade realizando ainda tudo aquilo que na juventude realizavam, trabalhando, produzindo, convivendo e participando ativamente da sociedade e fazendo, inclusive, coisas que não seriam desejáveis, porque, por exemplo, nessa imagem nós estamos vendo um senhor que está tendo que trabalhar, né, exposto às intempéries, ao sol, braçalmente, para a sua sobrevivência e, às vezes, para a sobrevivência de sua própria família. Isso não é o ideal, evidentemente, mas é capaz de fazê-lo. Por que é capaz? Essa é uma discussão que a gente poderia fazer em outro momento. Aqui também vamos ver pessoas como dona Harriet Thompson fazendo algo fantástico. Uma mulher de 94 anos que correu 7 horas, 36 minutos e 24 segundos ininterruptamente, ganhando, dentro da sua categoria, a Maratona de Santiago em 2015. E a categoria dela é de 70 anos acima, hein, pessoal? 94 anos. Não é um ser extraterrestre, não é um ser sobrenatural, é um ser humano. Por que alguns conseguem e outros não? Essa é uma boa pergunta para nós pensarmos e refletir. O que eu quero, para finalizar a nossa conversa, é mostrar que precisamos, sim, redirecionar o envelhecimento humano. Aqui está a imagem de pessoas idosas fazendo tudo aquilo que, certamente, na juventude fizeram, gostaram e continuam fazendo porque gostam. É isso que podemos esperar do envelhecimento prolongado, da longevidade saudável. E é isso que chamamos de longevidade sustentável. Mas, infelizmente, nós vamos ainda encontrar muita gente que envelhece de uma maneira sofrida, desesperançosos, doentes, esperando a morte chegar, ou solitários, né, afastados do mundo e das pessoas. Essa bússola da vida, ela é diferente da bússola que está no navio, que sempre terá o norte como referência. A bússola da vida terá sempre como referência aquilo que nós desejarmos para nós e que efetivamente possamos escolher. Mas só escolhe bem quem é educado.
Nós, enquanto sociedade, estamos devendo educação às pessoas. Se não educarmos as pessoas para envelhecerem, elas não descobrirão por conta própria. E, muitas vezes, por força da sorte ou do azar, poderão até chegar a ter um envelhecimento interessante, mas também poderá ser um envelhecimento indesejável, né? Então, essa bússola ela vai sempre apontar na direção que eu quiser que ela aponte. Claro que eu quiser, mas se eu souber como escolher. Sem educação, sem o aporte de recursos, sem os insumos necessários, sem uma sociedade que oferte e deseje dar às pessoas a perspectiva de um envelhecimento longo, saudável e, por que não dizer sustentável, não haverá boas escolhas. Portanto, a gente precisa modificar o nível de aptidão física das pessoas, porque se não fizermos isso, alguém há de fazer. E quando eu digo nós, eu digo particularmente nós, profissionais do exercício, seja professor de educação física, seja o fisioterapeuta, seja o terapeuta ocupacional, ou qualquer outro profissional que, na nossa realidade, tenha atributo, ou tenha a atribuição de trabalhar nessa perspectiva, né? O grande desafio, portanto, é manter a vida interessante na medida que envelheçamos. Porque brincar com os filhos ou agir dentro de uma perspectiva lúdica é tão importante e tão interessante. E na velhice, muitos param. Por que não continuar fazendo isso? O trabalho, muitas vezes, aparentemente para alguns é desinteressante, mas para outros pode ser aquilo que se gosta. E por que não continuar fazendo o que se gosta a título de trabalho? Como eu falei lá na frente, o namoro, o namorar, o conviver, o se relacionar é tão importante para a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde humana. Por que não continuar fazendo? Ou se gosta de praticar esporte, por que parar enquanto envelhece? E não existem razões para que nós mudemos tão radicalmente os nossos comportamentos, e particularmente em termos de atividade física, simplesmente porque o tempo passou. Velhice não é causa de mal-estar, velhice não é causa de doença, velhice não é causa de desgosto para com a vida. O que é causa, efetivamente, disso tudo são as mudanças desastrosas que nós permitimos que ocorram em nossas vidas. Bem, é claro que aqui a gente tem que fazer uma relativização. Existem os azares da vida, existem pessoas que fizeram tudo certo e, infelizmente, a vida lhes trouxe surpresas que desvirtuaram todo o seu esforço. Mas são, evidentemente, casos isolados. No geral, se agirmos bem, provavelmente teremos uma boa paga por essa ação durante o processo de envelhecimento. Portanto, o nosso grande desafio, enquanto sociedade, é ressignificar e valorizar o envelhecimento humano. Todos nós que estamos aqui nessa conversa, e basicamente profissionais ou futuros profissionais, têm que se comprometer com essa missão, tá certo? E, particularmente, agora nós temos a clareza em que aspectos precisamos efetivamente mudar as coisas para que um dia possamos vislumbrar a possibilidade de uma longevidade saudável e sustentável. Precisamos mudar a forma como pensamos e agimos em relação à idade e ao envelhecimento. Nós precisamos garantir, enquanto comunidades, a capacidade das pessoas idosas. Precisamos oferecer essas oportunidades. Precisamos dar também a condição de promover saúde, de atender à saúde das pessoas que envelhecem, porque também os próprios sistemas de saúde ainda não estão adaptados ou adequados, e os próprios profissionais nem sempre sabem como lidar com essa nova realidade. E para aqueles que já estão na dependência de terceiros, precisamos propiciar serviços qualificados, precisamos dar o apoio necessário para que o ser humano, enquanto vivo for, desfrute de uma vida digna e o que nós chamamos de longevidade sustentável. Portanto, longevidade sustentável não se resume à sustentabilidade econômica da sociedade ou do sistema de saúde, mas poderíamos ampliá-la para dizer que ser um idoso e viver uma vida sustentável, precisamos, acima de tudo, garantir que sejamos felizes. Bem, era isso basicamente que eu queria dar de contribuição a essa discussão e agradecer pela atenção de vocês. E lamento ter passado o tempo que pretendia. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor William, e com certeza todo o tempo da sua palestra valeu muito a pena. Tá? Então, muito obrigado. Temos aqui vários comentários no chat, pessoas te parabenizando.
Temos muitas perguntas e nós vamos passar aqui, daqui a pouquinho, para essas perguntas. Tenho que falar aqui nesse momento, né, que nós temos uma equipe trabalhando com a gente para a organização do diálogo virtual, muitos docentes, muitos discentes, e neste momento nós teremos a leitura das perguntas aqui pelas discentes que estão acompanhando o evento nessa noite. A Malena e a Cherlyn. Então, William, muitíssimo obrigado. E quem tiver mais alguma dúvida, quiser deixar aí os comentários, aproveitem e escrevam no chat. A primeira pergunta aqui, vou passar já para vocês, e aí vocês vão fazendo o revezamento entre a Malena e a Cherlyn. Cherlyn, você pode começar aí com a primeira pergunta? Sim, professor. A Francis Paula pergunta: professor, dentro da realidade de Pernambuco, como estão as políticas públicas para os idosos? Bem, Francis, obrigado pela pergunta, obrigado, Vernon, por transmiti-la. Olha, as políticas públicas, elas são nacionais, né? Nós, desde 2003, tivemos o advento do Estatuto do Idoso. Esse estatuto foi, eu diria assim, foi gestado de uma forma muito séria, muito sistematizada, muito, eu diria assim, muito participativa. Eu tive a oportunidade de participar das discussões preliminares de Pernambuco. Não fui eleito, digamos assim, como representante para ir a Brasília, para fazer o fechamento do documento, porque existiam pessoas, digamos assim, mais antigas dentro da discussão, e, evidentemente, é justo que os que estariam há mais tempo tivessem essa primazia, tá certo? Mas eu lamento, sabe, porque quando a gente viu o documento pronto, aquilo que tange a questão das atividades físicas veio de uma forma pífia. É quase uma piada o que consta do Estatuto do Idoso no que tange essa questão que a gente está discutindo aqui. Então, o Estatuto trouxe grandes avanços em várias áreas, é indiscutível a importância do Estatuto, mas em certos aspectos, e particularmente aqui na questão da atividade física, dos exercícios físicos e adjacências, é uma nulidade, Então, está na hora da gente voltar a discutir, inclusive, nesses pontos específicos. Hoje eu acho que a educação física, já se vão aí 20 anos, né? Tem hoje uma massa crítica de especialistas, né, altamente qualificados, que precisam pressionar para que essa discussão, particularmente da atividade física, e aí eu conclamo para isso também os fisioterapeutas e outros colegas de formação aproximadas ou que tenham afinidade com essa discussão, a juntar esforços nesse sentido, porque, de fato, Francis, em termos de políticas públicas no tocante à atividade física e envelhecimento, o Brasil deixa muito a desejar, particularmente naquilo que está escrito no seu Estatuto do Idoso, que é o documento supremo, né, a nortear as políticas públicas para essa população. Muito obrigado, professor William, aí pela explanação. Teremos aqui uma nova pergunta agora. Malena. A pergunta do Thomas. Existe alguma relação de ludicidade na vida dos idosos e na inatividade física? Sim, eu acho que eu entendi a pergunta do Thomas. Sim, Thomas, a dimensão lúdica, ela tem que estar sempre presente na vida do ser humano, em todos os sentidos, né? Veja, alguém que trabalha em uma área com a qual sente este prazer, eu diria até se diverte, é alguém que diz normalmente: eu nunca dei um dia de trabalho para ninguém, porque só fiz o que eu gostava, né? Veja, que prazer se pode ter em dizer uma coisa dessa. A mesma coisa em relação à atividade física. A atividade física que é feita dentro de um clima de ludicidade, de prazer, de envolvimento, ela é absolutamente aderente. Não tem quem deixe de fazê-la ou não queira fazê-la. Mas porque a gente tem tanta dificuldade de mover as pessoas para uma prática sistemática de atividade física? Não só são os idosos, não, os mais jovens. Porque a gente não está oferecendo essa possibilidade das pessoas se moverem, se movimentarem e praticar aquilo com o qual ou com os quais tem prazer. Então, o prazer, ou, de outra forma, a ludicidade,
tem que ser uma marca da intervenção do profissional para que as pessoas gostem e queiram continuar fazendo atividade física. Pode seguir, Charlie. E aí depois vocês podem ir sucessivamente, tá bom? Certo. A Camille Dantas pergunta: quais são os impactos econômicos de promover a atividade física entre os idosos em termos de redução de custos com saúde e aumento da produtividade? Essa é uma pergunta muito específica. Eu não tenho aqui dados, quer dizer, eu não tenho como acessar dados, eu poderia até buscá-los, mas agora, no momento, não tem como fazer isso. Mas a gente sabe que, grosseiramente, a gente ouve falar, e não está longe da verdade, que para cada dólar investido em atividade física na promoção da saúde, nós economizamos $6 naquilo que se poderia chamar de resgate da saúde, né? Ou a recuperação da saúde. Eu poderia dizer que isso é uma medida que poderíamos transportar para a particularidade do idoso. Talvez até mais. Porque há de se considerar, por exemplo, aí eu posso dizer que a manutenção ou a recuperação da saúde de um idoso, em média, custa 5 vezes mais caro do que a manutenção e a recuperação da saúde de um jovem. Por tempos de internamento, por demanda de medicamentos, por repetições de intervenções, por sistematizações diversas de práticas de reabilitação, o custo é muito elevado. E a gente viu aqui, em alguns momentos, que há um investimento para com o idoso no sentido de promover o envelhecimento sustentável, certamente desagravaria muito esses custos que há, particularmente na recuperação da saúde. Eu continuo sendo ouvido porque eu perdi a imagem de vocês. Foi um pequeno corte, eu não sei se todo mundo perdeu, eu perdi um pouco da conexão do William. Mas estou sendo ouvido, né? Muito bem. Então, é isso que eu estava dizendo a vocês. Não, eu não tenho dados numéricos, né, numerários, né, para dizer valores a vocês. Mas, de fato, o investimento hoje em saúde no mundo todo, na perspectiva da promoção da saúde, é muito menor do que se faz na perspectiva da prevenção e do tratamento e cura, né? Poderíamos equilibrar melhor essa balança se fizéssemos investimentos na promoção da saúde, não tenho dúvida. A próxima pergunta é da Maria Eduarda Lopes Barroso, e ela pergunta sobre os asilos aqui no Brasil, se eles estão proporcionando para o público idoso formas de se exercitar. Ótima pergunta. E estamos aí no momento oportuno para falar sobre isso, porque acabamos de fazer uma pesquisa exatamente nas instituições de longa permanência. Esse, inclusive, Maria Eduarda, deve ser o termo técnico a ser utilizado quando falarmos de instituições que albergam a pessoa idosa, né? As terminologias asilo, residência geriátrica, lar geriátrico, coisa do tipo, elas são aceitáveis quando se fala do modo coloquial. Mas, do ponto de vista de um discurso ou de uma discussão técnica, sempre lembrar que o termo é ILPI, Instituição de Longa Permanência. Então, falemos dessas ILPIs de Pernambuco. Nós visitamos, nesse estudo, 27 ILPIs em todo Pernambuco. E, lamentavelmente, o que encontramos, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, pouco se distinguia de um depósito de pessoas velhas, né? Então, a gente tem uma dificuldade, realmente, de ofertar instituições ou meios para que essas pessoas que não conseguem mais dar conta de suas necessidades ou viverem sozinhas possam ter um local onde se albergarem, onde serem assistidas dignamente. Agora, evidentemente, isso não é por culpa, nem sempre, ou eu quero crer que nunca, é culpa do gestor ou de quem está à frente da instituição. É falta de política pública consistente e falta de dotação orçamentária que sai para tantas coisas, né? Essas verbas
parlamentares, que vai para tantas outras coisas, geralmente esquecem de que existem esses lugares que poderiam ser melhor qualificados e dar uma existência digna às pessoas. É uma experiência que eu acho que quem tiver a chance de fazê-lo, faça, porque vai entender o que é que eu estou dizendo com mais profundidade. A Tainá Maria de Souza Vidal pergunta: como o senhor avalia o entendimento e a aplicação do conceito de capacidades intrínsecas nas pesquisas brasileiras e nas políticas públicas voltadas à população idosa? Eu tenho assim, uma visão, eu diria assim, um tanto particular, mas eu penso que não está longe de ser a verdade dos fatos. Nós, no Brasil, estamos ainda fazendo pesquisas de natureza exploratória, né, nesse sentido. Deveríamos estar já fazendo trabalhos propositivos para solucionar, né? Mas a gente está passando, como eu disse a vocês, a gente está ainda tateando, aprendendo o que é o envelhecimento humano. E, particularmente na nossa área, a gente está fazendo pesquisas para compreender a realidade e quais são as necessidades dessa população, né? Então, na maioria das vezes, as pesquisas são, eu diria, um tanto incipientes nesse sentido, mas já revelam algum grau de interesse e, eu diria assim, já cria, né, pelo menos, um campo digamos, de conhecimento cada vez mais palpável e mais robusto nessa área. Nós, da educação física, precisamos agilizar mais a nossa entrada no campo das pesquisas gerontogeriátricas. Estamos um tanto tímidos, né, na minha opinião. A gente precisa se aproximar mais dessas áreas, ou dessa área, particularmente. Em sequência, Arli Ramos de Oliveira pergunta. Na verdade, ele fala um pouquinho, ótimos argumentos para serem pesquisados. Como a ciência poderia contribuir para a felicidade e a saúde mental dos que se encontram em processo de envelhecimento mais avançado? Eita, essa pergunta, eu acho que é o professor Arli. É uma pergunta bastante consistente, né? Por isso que imaginei que fosse o professor Arli. Muito obrigado, Arli, pela sua atenção e pela sua pergunta. De fato, olha, é uma resposta que eu diria é a resposta que vale 1 milhão. Mas tem que começar, ou nós temos que começar a fazer exatamente isso que estamos tentando fazer. Dar escuta e visibilidade ao assunto, né? E é por isso que eu louvo a oportunidade de estar aqui com vocês e agradeço ao Gustavo e toda a sua equipe, porque esse é um assunto que às vezes não dá muito ibope, né? As pessoas não se interessam muito em discutir esse assunto. É como se quiséssemos botar isso para debaixo do tapete, porque afinal, quando se é jovem, acha-se que isso vai demorar muito, né, a ser alvo de preocupação. E quando se é velho, a gente pensa, bem, é assim mesmo, então eu não posso reclamar. Até porque se eu reclamar, passo a ser um velho inconveniente, e se eu já me sinto excluído, aí é que vão me abandonar mesmo. Então a gente tem que romper com essa lógica perversa. Envelhecer bem é um direito, tá certo? É um direito humano, acima de tudo, não é um direito jurídico, não. É um direito humano. E propiciar um bom envelhecimento, para quem hoje já envelhece, por parte do jovem, é um ato de inteligência, tá certo? Porque se ele faz essa mudança de mentalidade que está proposto, foi proposto aqui em alguns momentos, para que nós convivamos de um modo mais produtivo, mais justo, mais humano com uma pessoa velha hoje, ele, quando envelhecer, será beneficiário dessa nova mentalidade. Então, fica aí o apelo para os jovens, né, que começarem a refletir acerca de suas atitudes para com a velhice e o envelhecimento, particularmente os jovens profissionais, a ver em que medida eles podem contribuir efetivamente, né, concretamente, para que as mudanças ocorram. E fica aí também o apelo para aqueles que já estão envelhecendo, que façam uso dos seus direitos, à luz das leis que existem, embora não sejam perfeitas, mas existem, e cobrem das autoridades aquilo que tem que ser cobrado, para que o mundo, evidentemente, cada vez mais seja um mundo amistoso para todos, inclusivo, e que o velho não se sinta um ser excluído. Porque nós
inclusive eu, que já sou um idoso, temos dado contribuições substanciais, né, e substantivas em todas as áreas. E quantos outros bem mais velhos ainda não o fazem? Né? É questão de promover um envelhecimento sustentável, saudável e sustentável. Nós teremos grandes contribuições ainda por muitos anos daqueles que já são mais velhos. E os jovens, acordem, porque fazer investimentos nesse campo é uma reserva estratégica que vocês fazem para a própria vida de vocês, que deverá ser longa e certamente será. O João Maris pergunta: como podemos direcionar as pesquisas acadêmicas para o envelhecimento sustentável e promover a adesão dos idosos à prática de atividades físicas e estilo de vida saudável? João, é muito bom você estar aqui presente, e a gente tem conversado bastante sobre essa questão, né? Você é um cara que tem, desde sempre, demonstrado muito interesse nessa área. Então, fica aí o reconhecimento, né? O meu reconhecimento pelo seu interesse e pela sua dedicação a esse assunto. Veja bem, aquilo que a gente trouxe muito rapidamente, a gente precisa explorar um pouco mais. O tempo foi muito curto, né? A gente precisa pegar cada resultado de estudos aquele último que eu mostrei, que fala onde estamos falhando, né, para mover as pessoas para uma vida mais ativa, fisicamente mais ativa. A gente precisa estudar mais isso. A gente precisa testar mais modos e meios para saber como efetivamente levar a cabo esse projeto que é maravilhoso, o projeto da atividade física. Mas quantos, efetivamente, da população usufruem de todo esse conhecimento que a gente produz? É a mínima parte, é a mínima parcela, né? E particularmente entre idosos, menos ainda. Então, a gente precisa estudar um pouco mais como levar isso às pessoas e transformar, efetivamente, a vida cotidiana dessas pessoas. Está faltando, na minha opinião, esse tipo de estudo. O estudo da efetivação de toda essa base de conhecimentos que já acumulamos, do quanto é bom, do quanto é viável, do quanto é possível, do quanto se faz bem, mas isso só acontecerá se as pessoas efetivamente forem tocadas, forem sensibilizadas. Então, eu acho que um campo de estudo, João, que a gente tem que começar a trabalhar fortemente é exatamente este intermédio. Não é mais acumulando conhecimento de quanto a atividade física faz bem à saúde e ao envelhecimento. Isso a gente já tem suficientemente acumulado. Mas é como isso vai interferir efetivamente na vida real das pessoas. Então, esse é o campo de estudo que está faltando, na minha opinião. A pergunta seguinte é de Carla Araújo. Ela dá boa noite a todos. E, doutor William, por favor, nos fale um pouco a respeito da estratégia para combater o etarismo nos espaços de prática física. Obrigada. O etarismo, para quem talvez não conheça a expressão, é exatamente o preconceito que nós desenvolvemos muitas vezes com pessoas em função de suas idades, né? Achar que o mais velho ele tem, evidentemente, menos a contribuir, é uma pessoa menos interessante. Enfim, isso é etarismo. Bem, quais são as estratégias? Eu acho, Carla, começando na infância, a educar as crianças acerca disso e de outros problemas que a gente também sabe que fazem parte dessa nova conjuntura que nós vivemos de preconceitos e conflitos, né, entre grupos sociais, cisões ideológicas, famílias repartidas por força de preconceito, enfim, é educação. Eu não vejo outro caminho que não seja o caminho da educação. E aí eu preciso fazer um destaque. A escola, particularmente, é o caminho privilegiado para isso. Porque nem sempre nós teremos, por parte de todas as famílias, as melhores condições para promover a educação. Porque a gente só dá aquilo que tem. Se essas famílias não tiveram, de sua parte, a educação que pudesse promover essa perpetuação, né, de valores e de ideias para melhorar a sociedade, isso estaria sendo resolvido. Se não está, é porque não há a melhor condição, pelo menos para grande parte das famílias,
cumprirem esse papel. Isso não é culpa delas. Elas são tão vítimas quanto as crianças. No entanto, nós temos um instrumento de Estado onde supostamente 100% da população deve passar, chamado escola. Então, a escola tem que cumprir esses papéis, por força de lei, tá certo? Que, aliás, já está determinado que cumpram. Mas a qualidade da nossa escola, salvo as exceções, as boas exceções, no geral, é muito ruim, né? Então, a gente precisa discutir isso. Como educar as pessoas para que elas, desde cedo, possam já seguirem um caminho e um raciocínio que seja humanamente pautado, justo, e eu acho que não é só o etarismo, não. Todos esses males sociais que nós vivemos, certamente serão muito minimizados, né? Agora, a escola tem que cumprir esse papel. Precisamos, enquanto sociedade, discutir qual é o papel da escola e o que é que deve ser atribuído à escola como responsabilidade e cobrar dela, né, enquanto sociedade. Eu não saberia dizer outra coisa, acho que era essa a resposta melhor que eu poderia dar. Nós vamos agora aqui para a nossa última pergunta. Passo então a palavra agora, Charlie. O Leonardo Álvaro pergunta: boa noite, como o senhor enxerga o profissional de educação no ambiente da saúde e da família? É uma pergunta interessante, sabe, Leonardo? Eu já pensei cá comigo algumas vezes sobre alguma coisa tipo assim. Me permite usar a expressão da moda, né? Tipo assim. Nós temos o agente da família, né? O agente comunitário de saúde, aquele indivíduo que vai nas casas, conhece a saúde da família. E esse agente comunitário de saúde é um elemento maravilhoso no sistema de saúde. Eu já tinha essa ideia, mas quando a gente foi para campo, durante o desenvolvimento do projeto Eugeron, no qual eu pude desenvolver o meu doutoramento, e eu e mais alguns colegas tivemos esse estudo como base para teses de doutorado, dissertações de mestrado, e um sem número de TCCs de jovens da graduação, da especialização. Eu tive um convívio muito próximo e muito, eu diria assim, prolongado com esse tal agente comunitário de saúde. Eu fiquei um fã incondicional desse profissional. Eles operam milagres dentro do sistema. Então, já pensou, e aí é um pensamento meu, se a escola tivesse um agente pedagógico comunitário, alguém que pudesse fazer esse link, conhecer na intimidade da casa a criança, o adolescente, e pudesse ser um prolongamento efetivo do sistema educacional, eu não sei se eu estou variando das ideias, mas eu penso que isso poderia ser algo interessante, né? A exemplo daquilo que eu vi na saúde. Não sei se eu estou respondendo, me permite o nome do rapaz que eu não gravei, acho Leonardo, né? Como é que eu vejo um profissional de educação para a mudança, né, na saúde? Eu vejo por aí, né? O educador ou o agente comunitário de educação sendo esse complemento enriquecedor do sistema educacional. E isso, claro, que impacta na saúde das pessoas de maneira muito objetiva, né? Não sei se eu fui claro ou respondi a sua pergunta, Leonardo. Me perdoe se eu não consegui alcançar. Professor William, muito obrigado. Acho que não tem outra palavra para usar, né? Muito obrigado pela belíssima apresentação, uma palestra que teve um título provocante e conseguiu, ao longo da apresentação, fazer jus a essa provocação, a esse título, e manter a nossa atenção. E nesse momento, William, nós vamos aqui para os comentários finais, algumas mensagens, mas antes disso, eu gostaria de passar a palavra para você. O William, que é um grande parceiro, que desenvolve aqui ações dentro do GPS, e era necessário que o William viesse aqui para falar um pouquinho
compartilhar um pouco do conhecimento que ele tem, da paixão que ele tem pelo que ele faz, e mostrar a excelência aqui dentro do estudo do idoso, da saúde do idoso, do contexto amplo para entender o estilo de vida, bem-estar. Então, William, muitíssimo obrigado, e eu passo aqui a palavra para que você possa deixar a sua mensagem final aqui para a plateia, para todos que participaram da organização do evento também, tá bom? Bem, eu antes de tudo, eu quero agradecer o convite, Gustavo, que você e sua equipe me fez, né? Não, como eu diria assim, não é usual, né, a gente ser convidado para falar desse assunto, particularmente nessa ótica que eu trouxe para vocês. Geralmente, quando a gente é convidado é para falar sobre técnicas de treinamento, né, a efetividade de certos métodos ginásticos, etc. Mas fazer uma discussão de base mais filosófica, né, com elementos sociológicos, até ideológicos, que permeiam toda a discussão da saúde também, não é muito comum, né? Então, eu acho que a oportunidade que vocês me deram é rara. Eu não sei, evidentemente, se eu fui hábil em atingir no tempo e na minha fala, aquele objetivo que eu me propus a atingir. Mas eu me esforcei bastante, viu? Fique certo disso. Portanto, eu quero agradecer a você, a toda a sua equipe e, muito particularmente, a todos os colegas e amigos que estão aqui presentes, que isso é um prestígio que é muito mais um carinho do que propriamente um prestígio no sentido acadêmico. Então, eu recebo a presença de vocês como um carinho à minha pessoa e vejo também com muito bons olhos a quantidade de pessoas interessadas na temática. Isso é que me causa, digamos assim, uma certa esperança de que as coisas possam efetivamente serem melhoradas daqui para frente, né? Portanto, eu espero ter contribuído, de algum modo, com o entendimento do assunto para aqueles, evidentemente, que não tivessem ainda esse conhecimento, para os que já tinham, e aí eu tenho certeza que muitos que estão aqui dominam bem essa temática. Agradeço estarem aqui conosco, prestigiando esse momento, que não é só a mim, mas é o Gustavo, a toda a sua equipe, e ao Diálogo Virtual, que é uma iniciativa, como eu disse, muito exitosa, pioneira, inclusive, no nosso meio, e que merece vida longa, uma longevidade sustentável para o Diálogo Virtual. Muito obrigado, professor William. Gostaria, nesse momento, de deixar alguns lembretes para vocês que estão nos assistindo. Gostaria de dizer, então, que existem outros eventos que estão disponíveis aqui do Diálogo Virtual e que vocês podem acessar. Tá? É só ir na nossa playlist. Gostaria também de lembrar os participantes, né, que, se você quiser ver um pouco mais, outras palestras aqui do William, faça o seguinte, deixa um comentário no chat, manda mensagem lá no nosso Instagram, tá bom? Acesse o nosso Instagram, @gpes.pe, e nós vamos atender os pedidos de vocês. Quero fazer os agradecimentos. Agradeço aqui ao professor Daniel Petressa, que está fazendo a parte técnica aqui do stream, aqui com a gente. Agradeço ao UPE pelo financiamento, né, o Programa de Fortalecimento Acadêmico da Universidade de Pernambuco, PFA-UPE, no qual nós fomos contemplados no edital PROEC PFA 01 de 2023. Quero agradecer a equipe que está trabalhando com a gente, são muitos docentes, muitos discentes. Agradeço hoje aqui a Malena e a Cherlin, agradeço também a toda a equipe que deu suporte para que a gente pudesse estar aqui hoje, e agradecer também a nossa audiência. Esperamos encontrar com vocês novamente nos próximos eventos. Muito obrigado e uma boa noite a todos.